2 Pedro capítulo 3, nós vamos ler do verso 10 até o 14. 2 Pedro capítulo 3, verso de número 10, nos diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Você pode repetir bem alto comigo e diga: o dia do Senhor. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor. Alguns estão dizendo: Mateus, já começou. E a terra e tudo que nela há será desnudada. Verso 11: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor. Você pode dizer comigo: esperando o dia do Senhor, e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Verso 13: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se, para que sejam encontrados por Ele, em paz, imaculados e inculpáveis. Eu quero ler mais uma vez o último texto. Empenhem-se, sejam encontrados por Ele, em paz, imaculados e inculpáveis. O tema da minha mensagem nessa noite é: esperando o dia do Senhor. Esperando o dia do Senhor. Vamos orar juntos. Feche seus olhos, abra seu coração e vamos nos conectar com o Senhor. Deus Pai, nós agradecemos pela sua palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite. Eu oro, Jesus, fala conosco hoje. Eu oro pela aquela palavra personalizada do teu Espírito Santo, que é tão afiada, essa palavra que entra no nosso coração e produz aquilo que o Senhor quer produzir em nós. Cada pessoa que está aqui, Jesus, hoje, está aqui com um desejo de te encontrar. Não estamos aqui por causa de pessoas, não estamos aqui para participar de uma programação, ouvir boas músicas, ouvir uma boa palestra. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Então fala conosco. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Você pode dizer amém bem alto onde você está? Amém. Vamos juntos. Pessoal, é tão especial esse texto que nós acabamos de ler, que o apóstolo Pedro, o qual era um dos 12 discípulos de Jesus, escreve algo tão precioso para nós. Eu preciso que você compreenda algo aqui. Pedro, gente, não era qualquer um. Pedro simplesmente era um dos 12 discípulos de Jesus. Ele não foi alguém que terceirizou a palavra para ele, pelo contrário, eu diria, ele recebeu direto da fonte. É o camarada que ouviu direto da boca do mestre. O próprio Jesus compartilhou coisas com Pedro. Pedro foi aquele homem que teve aquela revelação, o qual ele diz: Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Pedro, gente, ele tem experiências com Deus. Nós conseguimos entender Pedro tendo experiências com Jesus no Monte da Transfiguração, onde Moisés e Elias aparecem, e Jesus se transforma em glória naquele momento, e é tão incrível isso. Pedro, gente, é alguém que estava conectado com Deus. Pedro ouviu muitas coisas direto da boca de Jesus, e Pedro aqui, gente, ele começa a escrever a respeito, gente, do dia do Senhor. Você pode repetir bem alto comigo, diga: o dia do Senhor. Ele diz assim: o dia do Senhor virá como ladrão. Mateus, que dia que ele está falando? Obviamente, o primeiro dia ou melhor, a primeira vinda de Cristo, gente, foi há mais de 2000 anos atrás. A propósito, João capítulo 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho. Essa foi a primeira vinda de Jesus nessa terra, onde Ele morreu por nós, ao terceiro dia Ele ressuscitou. A propósito, quantos aqui creem no Senhor Jesus? Quantos aqui creem na obra redentora da cruz de Jesus? Esta é a nossa fé, esta é a nossa convicção. Deus nos amou tanto, que deu o seu Filho. Essa foi a primeira vinda. Porém, de repente, aqui Pedro está falando: o dia do Senhor virá como ladrão. Mateus, de que dia ele está falando? Com certeza, gente, da segunda vinda de Cristo. Se a primeira vinda, qual Jesus vem morrer na cruz, fazer a sua obra redentora, Jesus, depois de ressuscitar ao terceiro dia, a palavra de Deus nos conta que o Senhor Jesus foi ascendido aos céus, e Ele declara: da mesma maneira que vocês estão me vendo ser ascendido aos céus, um dia eu voltarei para buscar os meus. Jesus, Ele declara: um dia o Filho do Homem virá com seus anjos em grande glória, e todo olho verá. Isso está falando do que a respeito, gente, do que? Da segunda vinda de Cristo. Porém, o apóstolo Pedro, ele nos conecta e diz assim: virá como ladrão. Por que como ladrão?
Alguns dias atrás, um amigo meu, ele teve a casa roubada. Gente, ele estava tão indignado com aquilo. Ele dizia: Mateus, por 5 minutos eu não pego aquele rapaz bandido. E eu falei: o que você faria? Eu acho que você corria, meu bro. Eu falei para ele, né? Ele falou: não corria nada. Eu ia dar um golpe nele, ia mobilizá-lo, né? Mas por 5 minutos ele falava: por quê, gente? Porque quando um ladrão chega, ele chega de repente, numa hora inesperada que você não está esperando. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? A volta de Jesus, gente, ela vai ser de repente, inesperada. E mais incrível é a maneira como ele começa a descrever que a volta de Jesus será. Ele começa a falar a respeito de texto do Apocalipse. Tem pessoas talvez que têm medo de ler o Apocalipse, talvez por não entender, ou talvez por pensar em Mateus. Eu fico um pouco pensativo em relação a essas coisas. Mas o apóstolo Pedro nos declara, gente, que os céus desfalecerão com um grande estrondo, que todos os elementos serão desfeitos. Mateus, que elementos são esses? As estrelas, a lua, todo o planeta, gente, será desfeito pelo calor. E nesse momento, gente, eu consigo entender ele declarando: porém, esperamos novos céus e nova terra. Você pode dizer comigo: novos céus e nova terra. Obviamente, Pedro está tomando palavras do profeta Isaías, porque Isaías também escreveu sobre esses novos céus e nova terra, e ele está declarando a respeito do quê? Deste lugar que Deus tem preparado para todos que o amam. A palavra de Deus nos diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é a nossa salvação, essa é a esperança, gente, da nossa fé. O dia que nós não estaremos mais aqui, mas estaremos reinando em glória com o Senhor Jesus. Essa é a alegria, essa é a nossa esperança. Nossa vida não é apenas nessa terra. Essa vida passa muito rápido, mas a nossa esperança, Jesus falou, João capítulo 10, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Novos céus e nova terra, onde reina a justiça, onde habita a justiça, diz aqui, e diz: tudo será desfeito, um grande estrondo, todos os elementos derreterão por fogo. Uau, que incrível! A segunda vinda de Jesus, ele virá, gente, todo olho verá. Mas nesse momento, o apóstolo Pedro, ele nos fala uma pergunta, e ele fala: gente, visto tão acontecimento, tão grande dessa maneira, ele pergunta, ele faz algo categórico, dizendo: que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ele está dizendo, mediante a esse fato, que Jesus vem, alguns crendo ou não crendo, não importa, isso irá acontecer. Ele diz, que tipo de pessoas vocês devem ser? E ele diz, ele mesmo respondendo: vivam de maneira santa e piedosa. Você pode dizer comigo, diga: santa e piedosa. Ele diz que nesse dia vocês sejam encontrados em paz, imaculados e inculpáveis. Essa é a palavra dele. Quando nós entendemos, gente, que existe um dia do Senhor Jesus, que todos nós estaremos nesse dia diante do Senhor, é necessário, gente, que nós, a igreja de Jesus, possamos estar nos preparando. Agora é tão interessante, gente, que esse dia é comparado como uma figura de um casamento, onde um encontro de uma noiva com um noivo, e esse casamento será como esse encontro da segunda vinda de Cristo com a igreja do Senhor. E é tão interessante, gente, que eu gosto, gente, de observar casamentos. E uma coisa que eu tenho observado, gente, em dias de casamento, que as noivas, gente, elas passam muito tempo ali se arrumando para tudo estar perfeito, sim ou não? Gente, penso que as mulheres enlouquecem com esse negócio. Elas passam o dia inteiro no salão, é ou não é? Gente, nada pode estar ruim, nem um fio de linha, nenhuma maquiagem errada. E elas ficam planejando muito tempo, porque ela está se preparando para estar totalmente perfeita, imaculada, para esse momento que ela entrar e ela se encontrar com o seu noivo, seja um momento de grande glória. E eu gosto, gente, de casamentos. Ontem mesmo a gente celebrou mais um casamento aqui na nossa igreja. A propósito, a gente celebra todo final de semana um casamento aqui nessa igreja, né? Você que não casou, se não casar aqui em lugar nenhum, você vai casar na tua vida, né? Mas o noivo, gente, eu sempre noto, o noivo quando ele entra meio olhando para um lado, para o outro, meio perplexo, né? E aí ele fica esperando, e tem uma tradição que fala o quê? Que o noivo só olha para a noiva naquele momento que ela chegou no altar.
Até então ele fica fazendo o quê? Boiando, eu acho, né? Porque ele fica assim, né? Aí ele fala, não olha, não olha. E quando a noiva entra, pessoal, é um momento tão espetacular, porque todo mundo fica de pé, e a noiva está perfeita, ela está com aquele vestido branco, que representa a gente, aquela pureza, está toda ornada, não tem nada fora de lugar. Eu digo que até as que são mais ou menos feinhas, ficou bonita nesse dia. Nunca vi uma noiva feia na minha vida, gente. Olha tanto casamento que eu fiz. Mas a noiva ainda é tão perfeita, gente, porque ela se preparou para aquele momento. Ela esteve empenhada naquele momento. E quando fala para o noivo, pode olhar. E ele vira, e ele vê, gente, a noiva dele. Gente, as sensações são diferentes para cada um. Mas uns choram, outros engasgam. Mas quando você olha, tão perfeita, tão linda e... Meu Deus! Gente, Deus quem criou o casamento. E a figura de Jesus que é o noivo, você pode dizer bem alto comigo, Jesus é o noivo. E a sua igreja é a noiva. A figura do casamento, gente, da segunda vida de Cristo, é comparado, gente, com essa união, com esse casamento. Porém, gente, nesse momento, eu consigo descobrir o quê? Existe a necessidade de uma preparação da nossa vida. Uma noiva não vai para o altar sem se preparar, não vai de qualquer jeito, não vai esgadeada, mas ela se preparou. E isso fala a respeito, sabe do que, gente? O dia do Senhor virá, e nesse dia, igreja de Jesus, que a gente possa estar todo preparado para isso. Que dia será? Nós não sabemos. A Bíblia usa a comparação, virá como ladrão da noite, como o raio que cruza o oriente do ocidente, numa fração de segundos, e apenas Jesus retornou. Mas uma coisa que o apóstolo Pedro nos fala, que nós possamos ser encontrados em paz, de maneira imaculado e inculpáveis, nesse dia do Senhor, porque nesse dia, gente, todos nós prestaremos conta da nossa vida com Deus. Nesse dia, a sua condição espiritual será a acessibilidade sua, a salvação, a esses novos céus e nova terra que Deus tem para você. E dentro disso, pessoal, é necessário então o que? Preparação. Você pode dizer bem alto comigo, é preparação. E nesse momento eu quero tomar um caminho em nossa mensagem aqui, para falar a respeito de preparação. Como nós nos preparamos, como nós vivemos de forma que devemos viver esperando esse dia do Senhor. Eu amo quando John Wesley fala uma das frases, ele diz, Deus, crava a tua eternidade nos meus olhos, porque eu não quero viver a minha vida sem prestar atenção no que está acontecendo, mas eu quero viver com a tua volta diante dos meus olhos. É necessário, gente, preparação. E eu quero, gente, nesse contexto, linkar com um texto aqui, isso aqui vai ser extraordinário. Em Lucas capítulo 5, quando Jesus estava na terra, nós encontramos uma abordagem de algumas pessoas a Jesus, eu quero ler junto aqui. Lucas capítulo 5, no verso 33, o texto nos fala assim: e disseram a Jesus, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente. Você pode dizer bem alto comigo, que jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos de fariseus, mas teus vivem comendo e bebendo. Olha aí para mim, o que está acontecendo? Chega um pessoal e fala para Jesus, ô Jesus, os discípulos de João Batista jejuam e oram pra caramba. Os discípulos dos fariseus, quem eram os fariseus? Mestres religiosos, também são exemplo no jejum e na oração. Mas Jesus, a nossa pergunta é, por que os teus só andam nos rodízios de pizza aí na cidade? Só vemos cara metendo bala na comida, pouca oração e só comida, comida, comida. E agora, gente, Jesus, no verso 34, me dê aqui, ele vai discorrer algo interessante. Ele vai puxar o assunto sobre casamento, ele vai usar a palavra noivo. Alguém me diga bem alto comigo, noivo, 1, 2, 3. 33, e disseram, 34, perdão, Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo, jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão, que o noivo vos será tirado, naqueles dias jejuarão, Jesus diz. Jesus está falando, pode fazer os convidados jejuar enquanto o noivo está? Quem é o noivo? Quem é o noivo? Jesus. Então Jesus está dizendo, eu estou aqui, não tem por que os convidados jejuarem, eu estou aqui presente, não tem sentido. Mas de repente Jesus fala, mas dias virão, que o noivo será tirado. Mateus, o que ele está falando? Quando Jesus foi ascendido aos céus, Jesus ele declarou, quando o noivo for tirado, jejuarão.
Quando ele é ascendido aos céus, Jesus foi tirado. E agora ele diz o quê? Quando o noivo foi tirado, neste momento sim, nesse espaço de tempo. Qual o espaço de tempo? De Jesus ser ascendido aos céus até a promessa que um dia Jesus virá. Ele fala, nesse espaço de tempo, aí sim, agora eles vão ter que jejuar. Por que jejuar, Mateus? Porque jejuar, gente, oração, é preparação na nossa vida para o dia do Senhor. Quando nós estamos, gente, jejuando e orando, nós estamos indo para um lugar de busca ao Senhor. E quando estamos buscando ao Senhor, gente, nesse momento, nós estamos, gente, diante do Senhor, preparando, como aquela noiva, ornando a nossa vida, como a noiva, nos santificando, nos tornando puros, perfeitos. E a propósito, a palavra de Deus fala que Jesus, ele volta para uma noiva, pura e santa, imaculada. Oração e jejum. Existe, gente, uma relação entre a volta de Cristo e isto que Jesus estaria esperando que nós fizéssemos. E eu quero, gente, hoje falar a respeito desse processo de preparação, que nós estamos esperando a vinda do Senhor, e existe essa conexão com o jejum, porque Jesus fala, o dia que eu for tirado, sim, eles jejuarão. E eu quero falar a respeito disso, o que o jejum e oração tem a ver com essa preparação de Deus na nossa vida. E a primeira coisa que eu quero pontuar contigo, gente, que a oração e o jejum geram transformação em nossa vida. Você pode dizer comigo bem alto, diga transformação em nossa vida. É interessante, volte aqui, Jesus fala, quando o noivo for tirado, eles jejuarão. E de repente, Jesus, ele conecta a gente aqui, uma parábola. Jesus costumava falar em parábolas. Parábolas eram histórias que Jesus inventava de maneira natural para exemplificar algo espiritual. E eu quero ler para você agora, hashtag do nada, Jesus entra no assunto. Vamos lá, verso 36 de Lucas capítulo 5. Então Jesus lhe contou uma parábola, ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da roupa nova não se ajustará à roupa velha. Mateus, o que Jesus está falando aqui? Você precisa entender, gente, que o tempo que nós vivemos hoje é muito diferente do tempo antigo. Hoje todos nós aqui provavelmente, pessoal, temos um guarda-roupa com muitas roupas, sim ou não? E mesmo assim as mulheres dizem que não tem roupa. Mas eu preciso que você entenda, gente, que você se veste melhor do que reis no passado. Porém naquela época, gente, era difícil acesso à roupa. Acredite-se, cada pessoa no máximo tinha 2 mudas de roupa. Então o camarada tem a roupa dele que ele caminha todo dia. Mas lembre, roupa, além de ser caro, não era apenas isso, não tem acesso. E talvez é a razão porque os irmãos de José têm ciúmes quando o pai dele dá uma túnica do Hugo Boss para ele. Uau, nosso irmão tem uma roupa, e nós aqui no paninho, na roupinha do Chaves. 2 roupas. Então, quando você usando uma roupa, a tua roupa é gastando. Imagine, gente, todo dia a mesma roupa. Mateus, tem máquina de lavar? Não, lava no rio. Então o camarada vai lá, lava no rio, já seca, e põe no corpo já e sai direto. Gente, a roupa é desgastando. Agora, normalmente, todo mundo tinha uma segunda roupa. Agora, a analogia de Jesus, conecte agora. Ele fala assim, ninguém pega remendo de roupa nova e põe na roupa velha. Quando Jesus fala ninguém, não é que não é possível fazer, mas o que Jesus está falando é uma coisa, todo mundo em sã consciência, ninguém faz isso. Por quê? Porque se você tem uma roupa nova e a tua roupa velha está rasgando, você não vai cortar um pedaço da nova e colocar na velha. Jesus fala o quê? Vai se perder as duas. Tu vai ter estragado a roupa nova, porque tu cortou ela, e quando você costurar na velha, logo também essa roupa velha vai se desmanchar e você perdeu o tecido da nova também. Mateus, o que Jesus está tentando falar com esse exemplo aqui a respeito de roupas na nossa vida? E o que Jesus está falando, gente, que o novo de Deus não pode ser adaptado ou mesclado com o que você tem na sua vida antiga. Você precisa deixar o que é velho. O evangelho de Deus, a palavra de Deus, falar para você, gente, é uma nova roupa para você. Quando a palavra de Deus menciona a palavra roupa, normalmente roupa na Bíblia a gente tem a ver com a condição do homem perante Deus. Quando Adão e Eva pecam diante do Senhor, quando Deus chega no jardim, os dois estão escondidos, porque estavam nus. Deus pergunta, Adão, aonde você está? E Adão está escondido. Ele diz, Deus, eu tive vergonha porque eu estava nu.
Deus falou para ele: quem disse que você estava nu? O pecado desnuda a vida do homem. Mas sabe o que Deus faz? Deus faz roupas para Adão e para Eva para cobrir a sua nudez. Roupas falam da condição do homem diante de Deus. Quando o homem peca, ele está nu. Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo volta do mundo, volta daquele lugar com porcos, ele volta com as suas roupas sujas, e o pai dá novas vestes para ele, porque longe de Deus as roupas estão sujas. Agora Jesus está dizendo aqui: ninguém põe roupa velha em roupa nova, vai se perder as duas. Jesus está dizendo: eu tenho algo novo para você, eu tenho uma novidade de vida para você, eu quero fazer algo novo na sua vida. O evangelho é uma chamada, uma novidade de vida, mas não tenta pegar a tua vida passada, ou melhor, essa nova roupa, e colocar na sua vida passada. Não tenta. A obra nova de Deus não se recebe numa estrutura velha de vida. Se você quer caminhar com Jesus, teus velhos padrões, tua velha maneira de viver, teus velhos hábitos não se enquadram naquilo novo que Deus quer fazer. Não tem como receber o novo de Deus com a velha estrutura. E Jesus, ele continua dizendo outra coisa: não se coloca vinho novo em odres velhos. Você pode dizer bem alto comigo, diga: vinho novo em odres velhos. Mateus explica para a gente: existia dois tipos de vinho: o vinho que já estava fermentado e o vinho que não estava fermentado. Então, gente, o vinho passava por um processo de fermentação. O vinho era colocado dentro daquele odre, e quando o vinho começava a fermentar, gente, era uma combustão grande ali. Molecada que era do meu tempo, que bagunçava, que botava mentos dentro da coca e chacoalhava, explodia aquele litrão. Era mais ou menos esse negócio. Aquele processo de fermentação, gente, era tão forte dentro do odre, que se o odre fosse velho, o odre estourava, não aguentava aquela fermentação, e perdia tanto se o odre quanto o vinho. Jesus falou: gente, se coloca vinho novo em odres velhos, em odres novos, Jesus fala, não em odres velhos. Mateus, qual é o significado para a nossa vida? Gente, existe um vinho novo, que é o Espírito Santo, que quer ser derramado sobre a sua vida. Porém, o que Jesus está dizendo? O odre que é você precisa se renovar. Se você não renova o odre na tua vida, não tem como você receber aquilo que Deus quer fazer novo na sua vida. Não tem como no seu coração. O novo não pode se adequar àquilo que é velho. Ou melhor, uma adequação total àquilo que Deus está oferecendo precisa acontecer na nossa vida. Se existe o Espírito Santo, uma nova unção, um novo vinho para ser derramado, Deus está dizendo: você precisa ser um novo odre. Porque vinho novo se coloca em odres novos. Você pode dizer comigo, diga: vinho novo em odres novos. Mateus, como que eu me torno um odre novo? Mateus, como que eu tenho novas vestes, que eu assumo essa identidade? Lembre, Jesus está falando a respeito de jejum, e de repente, jejum e oração, e de repente Jesus conecta com a passagem de vinho em odres novos, e não se põe remendo de roupa velha em roupa nova. Gente, quando nós estamos jejuando e orando, nós estamos renovando uma transformação na nossa vida. Quando você entra num lugar de busca ao Senhor, você começa a ser transformado. O odre que é eu e você começa a ser transformado num novo odre. Quando você entra na presença de Jesus, Ele começa a transformar a sua vida. Às vezes tem coisas no seu coração, e quando você vai para a presença de Jesus, Ele começa a falar com você e diz: Mateus, isso aqui eu quero transformar na sua vida. Deixa-me falar algo para ti. Gente, todas as vezes que eu entro na presença de Deus, eu perco algo meu e ganho algo do Senhor. Todas as vezes que eu busco ao Senhor, este é o momento que eu vejo Deus trabalhar na minha vida. O apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios, de maneira tão especial, ele diz: quando nós contemplamos a Deus face a face, nós somos transformados de glória em glória. Porque a todo momento, gente, que você começa a buscar a Deus, começa a gerar transformação na sua vida. Deixa-me falar algo para você, gente. Eu sou ainda a pior pessoa que eu conheço. Eu sou ainda a pessoa que mais precisa ser transformada por Jesus. Mateus, como que eu sou transformado? Como que eu mudo a minha própria vida? Complicado? Já tentaste se mudar? Já tentaste vencer um vício? Já tentaste quebrar um hábito destrutivo na sua vida? Eu diria para você que por você mesmo, na sua melhor intenção, você pode ir bem numa boa motivação, em algum momento você falha. Mas deixa eu falar algo para você: quando você começa a buscar a Deus, é Deus quem transforma você.
Quando você entra num lugar de oração e de jejum, de busca ao Senhor, essa glória de Deus começa a brilhar sobre a sua vida, e você começa a ver aquele que é mais santo que você começa a ver Jesus na sua vida, e os seus padrões começam a mudar simplesmente porque Jesus te transforma. Gente, caminhar com Jesus é caminhar numa vida de transformação. Aquele homem chamado Zaqueu, que era um chefe dos publicanos, cobrava impostos indevidos e era um ladrão, e Jesus fala: Zaqueu, eu vou para sua casa. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, apenas um dia, este homem diz: vou mudar tudo, vou dar metade da minha fortuna aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele havia roubado alguém, sim. Sabe por quê, gente? Se encontrar com Jesus muda a nossa vida. Quando entramos, gente, num lugar de oração e de jejum, cara, não existe nada mais transformador na nossa vida do que orar e jejuar. Quando estamos orando, pessoal, nós estamos encontrando a gente de maneira direta a nós mesmos. Eu não consigo orar, gente, sem 2 coisas: sentir o amor que Deus tem por mim, e sentir Deus chamando: Mateus, eu quero levar você para outro nível. Mateus, eu quero transformar isso na sua vida. Porque como um espelho, nós somos transformados olhando a face de Deus. Esse lugar, gente, de jejum e oração, é um lugar onde Jesus vai transformando a nossa vida. Porque se existe uma segunda volta de Cristo, gente, deixe-me pregar para você hoje aqui, nós precisamos estar nos preparando. E a pergunta é: nós estamos nos preparando? O apóstolo Pedro nos fala que tipo de pessoas deveríamos ser. Gente, deixa eu falar para você, quando estamos buscando a Deus com todo o nosso coração, a nossa vida está sendo transformada, santificada no Senhor. Quem pode dizer um amém aqui? Amém. O Espírito Santo vai fazendo essa obra dentro de nós. Dentro desse lugar, gente, relacionamento com Deus, a minha vida é transformada. Tempos atrás, um irmão da igreja falava para mim: pastor, eu entrei aqui nesse lugar, pensa que eu era um cachaceiro de primeira. Não era eu que bebia cachaça que me bebia, ele falava. E ele falou: eu não ponho mais nenhuma gota de álcool na minha boca. Ele falou: sabe como, pastor? Eu falei: como? Ele falou: eu também não sei. Ele falou: Jesus preencheu um lugar no meu coração, que eu tentava preencher com isso, e tudo que eu sei que eu não preciso mais disso. Sabe o que eu vou falar para você, cara? Quando você vai para perto de Jesus, você é transformado. Talvez tem coisas na sua vida que a vida inteira você está lutando, cara. Vícios, lutas. Deixa eu falar para você, quando você vai para a presença de Jesus, Ele te transforma. Debilidades, medos, coisas interiores que talvez você por si próprio já tentou lutar. Um momento na presença de Jesus muda a nossa vida para sempre. Quem pode dizer um amém aqui? A segunda coisa, gente, que um ambiente de jejum e oração traz a manifestação da presença de Deus. Quantos aqui, gente, você quer um ambiente de manifestação de presença de Deus na sua vida? Bora conectar isso aqui, gente. Experiências sobrenaturais só acontecem debaixo de uma atmosfera de jejum e de oração. Querido, não existe. Você não vai conseguir ver o sobrenatural de Deus acontecer se você não se empenhar numa busca. E quando nós estamos orando e jejuando, porque, gente, orar é você se comunicar com Deus. Jejuar, gente, então, poucas coisas mexem com a gente mais do que a comida, sim ou não? E na nossa cultura mesmo brasileira, gente, a gente é pegado à comida de um jeito que às vezes eu não consigo nem entender o porquê. Esse tempo eu estava num churrasco com uns amigos, a gente estava comendo almoço, daqui a pouco no meio do almoço falou: e o que nós vamos comer na janta? E eu falei: rapaz, nós estamos comendo almoço e já está tentando planejar a janta, meu bro. Cara, quando a gente entra num lugar de consagração, a gente diz: Deus, eu vou deixar um pouquinho menos o que a minha carne quer, para me inclinar ao meu espírito. É o lugar, gente, que manifestação de Deus começa a acontecer. Nada nessa vida vem fácil, sim ou não? Por que você acha que as coisas de Deus vêm de maneira beijada? Esse tempo um falava para mim: pois é, pastor, esse tempo atrás eu fiz um jejum aí de um dia, só na água, mas não aconteceu nada comigo. Ele falou, eu falei: muito bem. Ele falou: o que eu faço? Eu falei: jejum de novo. Ele falou: mas eu já fiz um, não aconteceu nada.
Eu falei, pois é, meu filho, a primeira vez que eu fui na academia também não aconteceu nada com o meu músculo. Primeira vez que eu fui, eu só saí com dor. Saí assim, por que eu fui nesse exercício? Depois, hoje eu já faço academia há quanto tempo? E até hoje não aconteceu nada também. Mas o simples fato que eu falo para você, se eu não estivesse indo, eu estaria muito pior. O simples fato, querido, que quando eu e você estamos praticando as disciplinas espirituais, existe uma janela de abertura, de manifestação do poder e da presença de Deus sobre nós. Pastor, eu quero que algo aconteça na minha vida. Gente, ou você começa a orar, intensificar a sua busca, ou talvez você pode passar por anos sentado no banco de uma igreja e ainda não ter uma experiência real com Jesus. Mas eu prometo para você, Jeremias capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis, quando, alguém diga bem alto comigo, diga quando? Me buscareis de todo o vosso coração, Deus falou. Existe uma condição, gente, para que você encontre a Deus. Ele fala, quando for de todo o coração. E esse todo o coração, gente, eu acredito comigo, que é um empenho, cara, é um desejo que você diz, Deus, eu vou me impulsionar a algo mais, a fazer algo muito mais, que eu apenas sempre fiz. Gente, é impossível você ter uma revelação poderosa de Deus na sua vida, experiências sobrenaturais, sem você se mover num lugar de jejum e de oração, de busca pela palavra de Deus. Você quer exemplos? Pedro, nós estávamos falando de Pedro. Pedro está na cadeia. Tiago, discípulo de Jesus, companheiro de Pedro, havia recém sido martirizado por Cristo, cortaram a cabeça dele, e nesse momento diz que o quê? Que a igreja então começou a orar. Por que a igreja começou a orar? Porque viu Tiago morrendo, prenderam Pedro e Tiago, mataram Tiago. A igreja olhou, ou a gente começa a orar, ou o que vai acontecer com Pedro? Vai morrer também. Gente, eu pregava para você, não espere para buscar Deus quando a tua vida estiver em catástrofe, meu irmão, quando algo tiver morrido na tua vida já. A igreja, em Atos aqui, começa só a orar quando Tiago já morreu. Às vezes eu fico pensando, e se tivesse levantado para orar antes? Talvez o Tiago tinha durado mais um tempinho aí. Eu conheci gente, meu irmão, que demorou para buscar Deus, e só foi buscar Deus depois de o casamento ter acabado, só foi buscar Deus depois que a área financeira se quebrou, meu irmão, só foi buscar Deus depois que emocionalmente estava inteiramente arrebentado, e aí precisava de um milagre. Depois que Tiago, gente, morre, diz que a igreja começou a orar fervorosamente, e o que acontece? Nada mais, nada menos, que Deus manda um anjo lá, para tirar Pedro de dentro da cadeia. Gente, que manifestação sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Presença de oração, gente, de busca a Deus. Você quer mais exemplo? O Wesley compartilhou aqui no momento de generosidade, um homem chamado Cornélio, um cinturão. A Bíblia fala que, de repente, Deus dá uma visão para o próprio Pedro, que está em cima de um terraço, do cenáculo, e Deus fala, Pedro, você vai até na casa de Cornélio, porque as suas orações e a sua esmola subiu diante de mim. As suas orações. Gente, quando você ora, existe uma conexão acontecendo no mundo espiritual. Sabe o que acontece? Deus fala para que Pedro vai lá, impõe as mãos sobre Cornélio, ele receba o Espírito Santo, o evangelho é pregado aos gentios pela primeira vez. A minha pergunta é, e se Cornélio não tivesse um lugar de oração? Teria acontecido isso? Teria Pedro uma visão? Teria o evangelho chegado a ele, o Espírito Santo a ele? Com certeza não, gente, porque uma manifestação, gente, da presença e do poder de Deus, só vem, gente, mediante a um lugar de busca, um lugar de intensidade na presença do Senhor. Eu relembro, gente, a primeira vez que eu fiz um jejum de 3 dias, eu queria, gente, muito ter uma experiência poderosa com Jesus. Eu ficava no meu coração, ouvindo pessoas, gente, contar testemunhos de experiências impactantes que tiveram com o Senhor. Eu nunca me esqueço, uma vez nós estávamos numa vigília, devia ter mais ou menos de 15 a 20 rapazes ali, e a gente estava orando a noite inteira. Gente, eu não sei o que aconteceu, mas a glória de Deus caiu naquele lugar. Eu me lembro, gente, que a gente mal conseguia ficar de pé. Era aquilo mais ou menos que a Bíblia fala que quando Salomão construiu o templo ao Senhor, a glória do Senhor desceu sobre o templo e ninguém podia ficar de pé.
Eu me lembro, gente, um rapaz, um amigo meu, que ele teve uma experiência muito forte com Deus. Ele caiu no chão, cara, ele tremia, ele ficou por horas ali caído. Às vezes ele chorava, às vezes ele ria, e nós olhava para ele e dizia, tá com Jesus, tá bom. Quando ele levantou daquele negócio, gente, depois de umas 2 horas no chão, a gente estava orando a noite inteira, tudo que a gente queria saber, mano, o que aconteceu, conta a experiência. Ele falou, moçada, eu não sei como vocês vão acreditar, mas de repente eu vi uma luz muito forte, era como se o lugar que a gente estava se abriu. Eu vi vários anjos, ele contou, e eu vi uma luz, eu sabia que era Jesus, eu não conseguia ver ele, mas era uma luz mais forte que o sol, e os anjos estavam ao redor. E eu falava, meu Jesus, mostra para mim também, eu também quero ver esse negócio. E o que você viu, Mateus? Eu não via nada, gente. Eu me lembro minha irmã contando uma experiência muito bacana que ela teve com Deus. Entrou no quarto dela para fazer o devocional. Aquele dia que a glória de Deus te pega no teu quarto. Ela falou, Jesus entrou no meu quarto e ele dançava comigo. Eu falei, bacana. De vez em quando perguntar, Mateus, e você? Conta uma experiência. Vamos mudar de assunto. Porque não tinha tido experiência assim com Deus nenhuma, meu irmão. E eu me propus no meu coração, falei, Deus, não vou ficar para trás desse negócio. Eu me propus, gente, fazer um jejum de 3 dias, só na água. Falei, vou orar, vou buscar Deus, vou entrar nesse lugar de sacrifício espiritual, vou buscar Deus com intensidade. Gente, 1º dia, 2º dia, devia ter assim 13 para 14 anos de idade, adolescente ainda. No final do 3º dia, das 72 horas, eu vou entregar meu jejum, antes disso eu entro no meu quarto. Eu falei, Deus, esse jejum que eu fiz era para ver um anjo. Eu quero ver um anjo. É a minha preposição. 3 dias, o camarada está acostumado só na base de alma chips e bolacha recheada aqui. 3 dias só na água, quero ver um anjo. Gente, quando eu entro no meu quarto para entregar o jejum, eu digo, Deus, vou fechar o olho agora. Vou na janela do 5º andar, mas no 5º andar. Quando eu abri o olho, Jesus, vai estar os anjos do Senhor na glória. Gente, fechei o olho, falei 1, 2, 3, abri o olho, só um breu assim, daquele de laje, assim, aquele inverno, assim, aquele nevoeiro, assim. Eu falei, não, você não entendeu certo, Jesus. É para ver um anjo. 3 dias em jejum. Fechei de novo o olho. 1, 2, 3 e já! Olhei assim, um louco passando, buzinando. Eu falei, não, Deus, é para ver anjo, não um louco passando pela rua aqui, na avenida. Fechei o olho de novo. 1, 2, 3. Não vi nada, meu irmão. Falei, não deu. É comer uma sopinha que está me esperando. Mas quando eu estou indo, gente, em direção a sair do meu quarto, Deus fala comigo. Deus fala, Mateus, eu não estou querendo mostrar nada nos seus olhos naturais. O que eu estou fazendo contigo é fazer você caminhar por fé e a sua fé ser forte. É você se preparar para a minha vinda. É o seu coração me amar. Não caminhar por vista, por sentimentos. Gente, até hoje eu não vi nada. Eu creio em quem tem experiência sobrenatural. Eu creio que quem vê anjo, quem vê Jesus, você já viu alguma coisa? Eu não via nada. Mas deixa eu falar uma coisa para você, a minha fé está firmada em Jesus, meu bruno. Eu não tiro o meu pé da onde Deus me chamou para estar. Eu estou firmado na palavra com Deus, e eu estou esperando o dia do Senhor. Se é amanhã, ou se é daqui a 10 anos, ou se nem é quando eu estiver vivo, mas o que eu sei, meu irmão, que um dia eu vou estar em novos céus e nova terra diante de Jesus. A necessidade da preparação. Agora tem coisa, cara, que ou eu e você entramos nesse lugar intencional, alguém diga bem alto comigo, diga intencional, de busca através do jejum, da oração, ou não acontece. Eu como pastor, gente, uma das coisas mais gratificantes da minha vida são 2. A primeira é ver pessoas chegando a se encontrarem com Jesus. Gente, grande alegria para mim é eu ver uma pessoa se encontrar com Jesus, o seu Salvador pessoal. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus e ela passa a ser de Jesus, nascer de novo, cara, essa é a recompensa do trabalho, meu irmão. Confesso para você, meu irmão, que às vezes a gente dá com força mesmo, mais do que podia. Põe a camisa de um jeito, cara, a ponto de esticar até demais. Alguns falam, Mateus, está indo longe demais, está dando demais do que pode. Eu falei, bro, estamos controlando, Jesus está fortalecendo até enquanto nós vamos aguentando. Mas a segunda alegria minha, sabe qual é, gente? Quando eu vejo pessoas crescendo e amadurecendo de fato com Deus. O camarada, ele está firme com Deus, mas ele começa assim, cara, ele começa a assumir a identidade de Deus na vida dele. Ele começa a organizar todas as áreas da vida dele. Ele se posiciona, ele não apenas agora é alguém que recebe de Deus,
Mas deixa eu contar um segredo para você agora, porque eu estou contando isso para você. Sabe uma coisa que eu descobri, gente? O que você identifica em comum, Mateus, essas pessoas que conseguem avançar com Deus? Gente, agora eu vou falar uma coisa forte para nós aqui. Essas pessoas, gente, não são domingueiras de Jesus. Essas pessoas, todos os dias, elas entram no seu quarto e têm um relacionamento de intimidade com o Senhor. Elas leem a sua Bíblia, elas oram por si próprio, elas entram nesse lugar de jejum. Jejuar, gente, não, às vezes ela mexe conosco de maneira muito forte. Eu confesso para ti, gente, que jejuar não é bom, mas eu gosto da frase que um amigo meu inventou: mas bom é ter jejuado, porque depois que você passou pelo tempo de jejum, gente, além de você perder uns quilinhos que você está precisando, você sente o teu coração, a tua fé, o teu coração crescendo. Quero dar uma dica para você, um insight aqui que veio na minha cabeça agora, aqui do Espírito Santo. Quem luta com um problema emocional, quer resolver a tua vida, meu irmão, começa a jejuar. Porque se você não tem controle nem sobre o seu corpo, quem dera sobre as suas emoções. Mateus, eu lido com a ansiedade. Começa a jejuar para ver o que te acontece, meu bro. Você começa aquele dia, meu Deus, preciso comer. Não vou, eu vou orar. Daqui a pouco, meu irmão, você começa a ter domínio sobre você mesmo. Não é a minha ansiedade que manda em mim, é o meu relacionamento com Deus. Querido, quando nós entramos em lugares de busca na presença de Deus, existe uma manifestação poderosa do Espírito Santo acontecendo. Eu creio, gente, o que está para acontecer nos últimos dias. A palavra de Deus fala, profecia no livro de Joel: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos terão visões, os velhos sonharão, os jovens terão visões. É um derramar do Espírito que nunca antes visto acontecerá, gente, antes da segunda vinda de Cristo. Mas como isso acontece, gente? Com a igreja de Jesus despertando para buscar a face do Senhor, para a igreja de Jesus despertando nesse lugar de oração, de jejum, de intimidade com Deus. E isso aqui é o meu terceiro ponto. Eu estou na reta final da minha mensagem. Oração e jejum geram intimidade com Deus. Você pode dizer comigo: intimidade com Deus. Gente, deixa eu falar para você, a pior coisa que eu e você podemos viver nessa vida é uma religião. Cara, a religião vai matar você. Eu já vivi religião na minha vida. Sabe o que é viver religião na minha vida? Eu ir para a igreja, sentar no banco da igreja, mas eu assim, nem estava com vontade de estar aqui. Quantas vezes eu fui para a igreja, meu irmão, desse jeito? Quantas vezes eu fui para a igreja, o cara liderando louvor ali, levante a mão. Eu falo, veio com isso aí de novo. Porque quando, cara, você está cumprindo uma tabela, quando você não está com o teu relacionamento quente por Jesus, apaixonado por Jesus, tudo é ruim, cara. Agora, quando você está apaixonado por Jesus, meu bro, mano, não é por obrigação, você está enganjado nisso. Mateus, eu sinto meu coração às vezes frio por Jesus, o que eu faço? Batalha contigo mesmo, entra nesse lugar de jejum e de oração. Às vezes é um muro, cara. Eu já me senti na minha vida, deixa eu abrir meu coração contigo aqui, às vezes tão difícil eu orar, cara. Eu ia orar e parece, nossa, bro, que lombeira. Muito lagiano essa palavra. Nossa, oração, que difícil. Gente, às vezes você precisa bater um muro, cara, quebrar um muro. Mas deixa eu falar para você, cara, seja a luta que você precisar travar, não perca essa luta pelo seu coração estar apaixonado por Jesus. Quando entramos no lugar de oração, gente, nós estamos construindo intimidade com Jesus. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 7, e isso aqui é muito forte, que no último dia, Mateus, que último dia é esse dia que Pedro estava falando também, que nós lemos aqui, muitas pessoas vão se aproximar de Jesus, e é como uma fila para o céu, é como eu imagino isso, um portãozão, e a galera entrando. Não é bem assim, mas na minha cabeça é assim. E um diria, Jesus, deixa eu entrar. Jesus falou, mas eu não conheço você. Não, mas deixa eu entrar. Jesus falou, cara, não tem como eu deixar você entrar na minha casa, porque a propósito, quem leva um estranho para a sua casa? Se chegar uma pessoa que você não conhece, bater na sua porta, você deixa ele dormir na sua casa? Você diz, sai louco veio, posso até te ajudar, fazer alguma coisa, mas dormir aqui na minha casa, não tem como. Você só leva para dentro da tua casa quem você conhece, meu bro. Sabe o que Jesus fala? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Agora sabe o que é mais interessante? O argumento desse povo, Mateus capítulo 7, diz que esse pessoal começa a dizer, Jesus, mas em teu nome,
nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós ressuscitamos mortos, nós fizemos isso, nós servimos na igreja, nós fizemos tantas coisas. Como que não dá para a gente entrar nesse céu aí? Jesus fala: galera, eu não conheço vocês. Uau, cara, sabe o que é isso, mano? A religião. Você pode fazer coisas pela sua vida inteira por uma religião e nunca ter sido conhecido por Jesus, porque é só num lugar de intimidade, de oração, de leitura da palavra, que você se torna conhecido por Jesus. Tempo atrás um falou para mim: Mateus, me dá uma boa razão para mim orar, para mim investir todos os dias um tempo na minha vida urgente de oração. Eu falei: Jesus orava? Ele falou: é bom argumento que você deu. Eu falei: meu amigo, se Jesus orava, nós não vamos precisar orar, querido. E sobrevivência espiritual é necessário oração. Quem aqui precisa respirar para você se manter vivo? Se você parar de respirar, o teu corpo morre. Deixa eu falar uma coisa para você, gente: se você parar de orar, o teu espírito aos poucos começa a morrer. Mateus, eu me sinto tão morto por dentro. Às vezes, gente, a nossa vida de oração, a gente tem deixado o inimigo com urgências, com correria, com redes sociais. Cara, eu acho que a rede social foi inventada para uma coisa, para provar no céu que para ninguém era falta de tempo, para provar no céu que para ninguém a falta de oração era porque faltava tempo, porque, mano, tá para descontar o tanto de tempo que a gente passa nesse aparelhinho aqui. O teu celular também tem um relatório de quanto tempo você passa nas redes sociais. Ativa isso para você ver. E hoje fica assustado com a tua própria vida. Meu irmão, Jesus, ele orava. Lucas capítulo 5:16 fala que Jesus se retirava da multidão, ia para um lugar sozinho orar. Deixa eu pregar para ti algo aqui, gente. Uma das maiores dificuldades da nossa geração hoje é estar num lugar de solitude. Não solidão. Solidão é você estar num lugar preso aqui dentro. Solitude é você estar sozinho e ainda estar tudo ok. Solitude é quando você está com Jesus, apenas você e Ele, nesse lugar de busca ao Senhor. A nossa geração não consegue mais. O tempo inteiro, meu irmão, tem que estar mexendo em alguma coisa. Você não dá um desespero. Tempo atrás eu vi uma reportagem chocante, cara. Um adolescente foi pegar o voo, antes de subir o voo, tem um comando: todo mundo precisa desligar o celular. A menina não queria desligar o celular, e precisa desligar, é uma necessidade. A guria começou a chorar, ter um ataque, meu irmão, e ela dizia: não posso desligar meu celular, se eu desligar meu celular vai morrer. Mano, o nível que a gente está chegando, cara, sabe por quê? Não aprende a ficar em solitude. Jesus saía do meio da multidão e ficava num lugar apenas Ele e Deus Pai. Igreja, deixa eu pregar para você hoje aqui: você precisa de um lugar de intimidade com Jesus. Tem coisas da tua vida, meu irmão, que só resolve quando você ouve da boca do próprio Deus. Tem coisas da tua vida, cara, que eu vou pregar para você aqui, glória a Deus, te abençoou. Vou falar para você, cara, não resolve na tua vida, mas eu prometo para você, tem coisas, cara, que quando você ouve do próprio Deus, resolve para sempre teu coração. Esse tempo está acabando a reunião, eu sempre fico lá na porta dando um abraço nas pessoas. Um cara chegou para mim: pastor, hoje a mensagem foi para mim. Que mensagem top, pastor, deixa eu te dar um abraço. Ele falou para mim essa frase: recarregou as energias, até domingo que vem. Eu falei: meu bro, você não está entendendo nada, né? Glória a Deus, cara, que aqui você recebe a palavra de Deus, recebe encorajamento, exortação, você recebe vida para você. Mas o intuito, meu irmão, é que você sai daqui e amanhã você entra no teu quarto e você ouve da boca do próprio Deus. Que você mesmo abre a tua Bíblia, cara, e Jesus fala contigo. E Jesus se revela a você. E você começa a receber no teu quarto. E aí você chega no teu trabalho e alguém está precisando de ajuda, em vez de você dizer: pastor, vem orar pelo meu colega de trabalho aqui, você mesmo diz: eu oro por você. Gente, de falar para você, as pessoas me pedem para orar por isso, vai num lugar, não sei o que outro, ora por isso. Gente, eu tenho disposição, mas deixa eu falar uma coisa para você, coisa que eu não gosto de fazer isso. Sabe por que eu não gosto de fazer? Porque você pode fazer.
você tem a mesma autoridade, a mesma unção, mas você precisa entrar num lugar de busca ao Senhor. Encerrando, gente, a nossa mensagem hoje, o jejum e a oração vai fazer algo comigo e com você, que vai mortificar a nossa carne. Toque a pessoa do lado de você e diga: tua carne está muito vivinha aí. Diga: está muito vivinha. Pessoal, você já se deu conta sobre a briga de naturezas que existe, a briga entre a nossa carne e o nosso espírito? É forte isso, mas quando a gente pensa a respeito disso, pessoal, às vezes, por que é tão difícil orar? Porque a nossa carne, ela é muito forte, e a nossa carne, a gente resiste às coisas de Deus. Mateus capítulo 24, quando Jesus está no jardim do Getsêmani, Jesus ele pega 3 dos discípulos mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João, e Jesus chama eles para um lugar de oração, diz: moçada, vamos orar que a coisa vai esquentar. Eu vou para a cruz do Calvário, os pecados de toda a humanidade vão estar sobre mim, eu vou lutar com legiões de demônios, com todo o reino das trevas, nós precisamos orar. Jesus deixa os 3 orando, Jesus se retira um pouquinho para orar. Quando Jesus volta, adivinha o que os 3 camaradas estão fazendo? Dormindo, que nem alguns hoje aqui, já meio que assim, pastor calorão, a pressão baixa, olha, uma soneira. Jesus dá uma mijada nos caras. Jesus fala: pô, nem 1 hora vocês podem orar comigo. A gente sabe que eu consigo entender que essa palavra nem 1 hora, é que talvez Jesus espera de nós algo, gente, que todos os dias a gente possa investir pelo menos 1 hora no nosso relacionamento com Deus, seja lendo a palavra, seja orando, seja ouvindo um louvor, seja apenas parando na presença de Deus e dizendo: Deus, fala comigo, renova a minha vida. Jesus desperta os 3 e diz: vamos orar, moçada. Jesus se afasta para orar. Quando ele volta, o que os 3 camaradas estão fazendo de novo? Os desgraçados estão orando, estão dormindo de novo. Aí Jesus vai falar a frase: galera, a carne é fraca. Quando Jesus fala que a carne é fraca, muitas e muitas pessoas têm interpretado isso de maneira errada. Sempre atrás um camarada veio falar comigo, e quando ele sentou no meu escritório, ele falou: então pastor, tu sabe que a carne é fraca. Quando ele usou essa frase, a gente já sabia onde ele queria chegar. Ele falou: vai, vem coisa, o cara fez coisa errada aí, fez cagada, né? E realmente, já fez. E ele usava o argumento: a carne é fraca. Gente, eu falava para ele: cara, a carne não é fraca, na verdade tua carne é muito forte, bro. Porque a carne, gente, ela não quer as coisas de Deus. Agora Jesus diz: o Espírito está pronto. Alguém diga comigo: o Espírito está pronto. Querido, o teu Espírito está pronto para buscar Deus. Teu Espírito quer orar, teu Espírito quer ler a palavra, teu Espírito quer adorar, teu Espírito deseja Deus, tem fome e sede de Deus. Davi dizia no Salmo 42, como a corça suspira pelas águas, por ti, ó Deus, eu tenho sede e fome. Isso é o nosso Espírito. Mas a nossa carne, gente, se opõe a buscar Deus. Vamos passar lá de oração. Vamos fazer um propósito 7 dias. Meu Deus. É a tua carne aqui. Agora, vamos para o churrasco. Opa! Onde vai ser? Tua carne. Vamos para o futebol, moçada. Nós! Precisar ir na chuva, vamos. Vamos no café dos homens, 6 da manhã. Sou soneira para acordar, meu irmão. Se você entender a luta, carne e espírito aqui. Vamos no cinema. Nem sei que filme é, mas vamos. É carne, meu irmão. Agora a carne se opõe. A carne é fraca para o que então? Jesus está falando. Gente, a carne é fraca para buscar Deus. Mas o nosso espírito está pronto para buscar Deus. Igreja, eu quero despertar você hoje. Vamos vencer essa batalha entre carne e espírito na nossa vida. Vamos entrar nesse lugar de busca, de jejum, de oração. Essa semana, gente, nós não vamos terminar esse ano de qualquer jeito. Nós não vamos terminar esse ano capengando com Deus, um pé com Deus, outro com o mundo, né? O crente Raimundo. Não, meu irmão, a gente vai terminar esse ano cheio do Espírito Santo, posicionado para aquilo que Deus vai fazer o ano que vem na nossa vida. Mas é necessário às vezes uma nova postura dentro de nós. Querido, nada vem por acaso. Eu relembro, gente, quando Deus me despertou, eu contei essa experiência que eu tive para você quando eu jejuei por 3 dias.
Logo depois disso, gente, Deus me despertou uma busca que eu nunca tinha tido antes na minha vida. Eu senti, gente, Deus me levando a um lugar de oração. Eu encontrei mais 2 amigos loucos o suficientes para topar a parada comigo. A gente estava num período de férias da aula, a gente tinha 17 para 18 anos de idade. Cara, eu me lembro que a gente entrou num lugar de busca. Mano, a gente orava de 10 a 12 horas por dia. Mateus, não era chato. Eu vou dar um segredo para ti aqui. Todo mundo que nunca orou por mais de 1 hora, você não sabe sobre isso, é o segredo que eu estou te dando. A primeira hora que você está orando, cara, é dolorido, velho. Você fica orando, parece que 5 minutos já foi 10 horas. Você senta lá e fica vagando. Gente, depois que você ora por mais de 1 hora, cara, a atmosfera muda, o tempo muda. Você começa a entrar num lugar espiritual que você não sabe explicar. Você começa a desfrutar de Jesus na sua vida. Eu me lembro, cara, a gente orava 10, 12 horas por dia, a gente queria orar mais. A gente tinha sede da presença de Deus. Talvez algumas realidades do que a gente está experimentando hoje como igreja, hoje aqui, talvez a gente seja orações do passado semeadas da presença do Senhor. Porque Deus não faz nada na vida de ninguém, eu prometo para você, sem entrar num lugar de busca, de consagração. Cara, essa semana, igreja, essa minha mensagem não termina agora aqui nesse momento onde nós vamos encerrar a reunião. Essa mensagem termina a gente sendo despertado para essa semana buscar Jesus de todo o coração, cara. Eu quero falar com todo mundo aqui. Mateus, talvez você é novo aqui. Mateus, eu nem sei orar. Como é que eu aprendo? Orando. Mateus, eu leio a Bíblia e nem sei, eu não entendo nada. Continua. Faz aquele negócio. Começa a levantar 1 quilinho na academia. Quando vê, você está levantando 2. Quando vê, você está levantando 10. Quando vê, você está levantando 20. Quando vê, você está levantando 30. Eu nunca passei do 30. Mas espiritualmente, a gente vai passando. Até um momento, meu irmão, cara, que a única coisa que satisfaz é a presença de Deus. Nós estamos preparando a nossa vida para o dia do Senhor, igreja. O dia da vinda do Senhor é inesperado. E deixa eu falar para você, se Ele voltasse amanhã, você estaria pronto? Você estaria com o seu coração queimando para o Senhor? Como esse casamento que será esse encontro, noiva de Jesus, nós a igreja somos a noiva de Jesus. Vamos preparar a nossa vida, vamos nos santificar, vamos ser imaculados, vamos ser santos, vamos deixar Jesus transformar a nossa vida. Se tu tem desafios dentro de você, eu também tenho. Vamos buscar Deus juntos para nós sermos transformados pelo Senhor. Se você precisa romper em alguma área da sua vida, dizer, Mateus, eu estou lutando com isso aqui por anos, busca Deus, gente, essa semana. Quem sabe não é a resposta na sua vida essa semana que Deus vai fazer você romper e avançar. Mas assim como Cornélio, gente, as orações dele foram subidas aos céus. Eu creio, Revo Church, essa semana as nossas orações vão subir aos ouvidos do Senhor. Eu creio, essa semana, ao nós buscarmos a Deus de todo o coração, a nossa fé vai crescer, o nosso amor por Jesus vai aumentar, e nós vamos caminhar em ser essa igreja que espera o dia do Senhor, está se preparando para se encontrar com o noivo, Jesus Cristo. Se você recebe essa palavra, você pode dizer amém onde você está. Vamos ficar de pé para nós orarmos, igreja, hoje.